Uma dinastia em decadência, lutas internas e pressões externas. A dinastia Qing, outrora uma força formidável no leste asiático, começou a mostrar sinais de tensão no século XIX. Problemas internos, incluindo corrupção, superpopulação e estagnação econômica, enfraqueceram o império por dentro. A burocracia, antes eficiente, estava repleta de funcionários corruptos mais interessados em ganho pessoal do que em servir o povo. Essa corrupção levou ao declínio das obras públicas, à negligência da infraestrutura e a um sentimento geral de insatisfação entre a população. Além dos problemas internos, a China enfrentava crescente pressão de potências estrangeiras. As nações europeias, ávidas pelas riquezas do Oriente, buscavam abrir o mercado chinês. Os britânicos, em particular, estavam interessados em estabelecer comércio, especialmente em chá e seda. No entanto, o governo Qing, apegado às suas tradições e cauteloso com a influência estrangeira, resistiu a esses avanços. Esse conflito de interesses preparou o cenário para uma série de eventos que enfraqueceriam ainda mais a dinastia e remodelariam o destino da China. A dinastia Qing, antes um símbolo de estabilidade e prosperidade, enfrentava uma crise em múltiplas frentes. A combinação de declínio interno e pressão externa criou uma tempestade perfeita que ameaçava derrubar o outrora poderoso império. À medida que o século XIX avançava, a dinastia Qing se viu presa em uma espiral descendente, tentando desesperadamente manter seu controle sobre o poder enquanto enfrentava desafios tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. As guerras do ópio, em meados do século XIX, provaram ser um ponto de virada no declínio da dinastia Qing. Os britânicos, buscando equilibrar seu déficit comercial com a China, recorreram ao contrabando de ópio da Índia para o mercado chinês. O vício em ópio se tornou galopante, drenando a economia chinesa e criando agitação social. O governo Qing, alarmado com os efeitos devastadores do ópio, tentou reprimir o comércio. No entanto, os britânicos responderam com força militar, levando à Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842. A Primeira Guerra do Ópio expôs a inferioridade tecnológica e militar das forças Qing. Os britânicos, armados com armamento superior e poder naval, derrotaram facilmente os chineses. O Tratado de Nanquim, que encerrou a guerra, forçou a China a ceder Hong Kong à Grã-Bretanha e abrir vários portos ao comércio exterior. Essa derrota humilhante foi um golpe para o prestígio da dinastia Qing e enfraqueceu ainda mais sua autoridade. A Segunda Guerra do Ópio, de 1856 a 1860, desencadeada por novas disputas sobre comércio e diplomacia, resultou em outra derrota esmagadora para a China. O Tratado de Tianjin, que concluiu a guerra, impôs condições ainda mais severas ao governo Qing, incluindo a legalização do comércio de ópio e a abertura de mais portos às potências estrangeiras. As guerras do ópio marcaram um ponto de virada no relacionamento da China com o Ocidente, transformando o país em uma nação semicolonial, sujeita aos ditames de potências estrangeiras. Enquanto a dinastia Qing se recuperava das guerras do ópio, a agitação interna atingiu um ponto crítico com a eclosão da rebelião Taiping. Em 1850, Hong Xiuquan, uma figura carismática que afirmava ser o irmão mais novo de Jesus Cristo, lançou uma rebelião contra o governo Qing. A mensagem de Hong ressoou com o campesinato pobre e insatisfeito que sofria com corrupção, escassez de terras e desastres naturais. A rebelião Taiping se espalhou rapidamente pelo sul da China, estabelecendo seu próprio governo, o Reino Celestial da Grande Paz, com Nanquim como sua capital. Os rebeldes Taiping, defendendo reformas sociais radicais, incluindo redistribuição de terras, igualdade para as mulheres e abolição da atadura de pés, representavam uma séria ameaça à dinastia Qing. A rebelião Taiping durou mais de uma década, ceifando milhões de vidas e devastando o interior da China. O governo Qing,
enfraquecido por conflitos internos e pressão estrangeira, lutou para conter a rebelião. Foi somente com a ajuda de potências ocidentais, que temiam a instabilidade causada pela rebelião, que as forças Qing finalmente conseguiram esmagar o movimento Taiping em 1864. No entanto, a vitória teve um alto custo. A rebelião Taiping expôs as profundas divisões dentro da sociedade chinesa e enfraqueceu ainda mais a já frágil dinastia Qing. Os efeitos combinados de rebeliões internas, incursões estrangeiras e problemas econômicos deixaram a dinastia Qing à beira do colapso. O outrora poderoso império, incapaz de se adaptar aos tempos que mudavam e enfrentando crescente pressão tanto dentro quanto fora de suas fronteiras, lutava para manter seu controle sobre o poder. A corte Qing, cada vez mais isolada e distante da realidade da nação, se mostrou incapaz de implementar reformas significativas. O final do século XIX testemunhou um aumento do sentimento nacionalista entre intelectuais e reformadores chineses. Inspirados por ideias ocidentais de democracia e nacionalismo, esses reformadores buscavam derrubar a dinastia Qing e estabelecer uma China moderna e unificada. Um desses reformadores, Sun Yat-sen, emergiu como uma figura proeminente no movimento para derrubar a dinastia Qing. Em 1911, uma série de levantes, conhecida como Revolução Xinhai, eclodiu em toda a China. Os revolucionários, liderados por Sun Yat-sen e seus seguidores, derrubaram com sucesso a dinastia Qing, encerrando mais de 2000 anos de domínio imperial na China. Em 1º de janeiro de 1912, a República da China foi estabelecida, marcando o início de uma nova era para a nação. No entanto, a queda da dinastia Qing não trouxe a estabilidade e a unidade que muitos esperavam. Em vez disso, a China entrou em um período de fragmentação política e conflito interno que duraria décadas.